Que é isso? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa recuperação, todo o sentido, é a espiritualidade. E para as pessoas que estão em casa vendo a gente, essa é a nossa rotina todo dia. Tem que levantar, depois o café, depois a lavoterapia e, para quem não sabe, tem a espiritualidade todo dia. E a espiritualidade ela é muito importante na recuperação. Por quê? Porque nos leva próximo ao nosso Criador, leva a gente próximo do poder superior que tanto a nos fala aí. Então a espiritualidade é algo muito importante. Como numa igreja comum, normal, o louvor não é o importante. Sabia disso? O importante é a palavra, não é o louvor. Tem gente que pensa que o louvor tem que ser top, o louvor tem que ser... Não. O mais importante, todo culto que você for, o mais importante é a palavra. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, não o louvor. Não falou louvor, falou a palavra. Então na espiritualidade também é a mesma coisa. O importante não é só nos reunir e citar vários e vários versículos, mas é a palavra que vai ser ministrada nos nossos corações. Porque é pelo ouvir que a fé vem. E a fé vindo vai fazer com que nós possamos vencer todas as dificuldades que porventura vier contra nós. E todos os dias nós temos provas diferentes. Todos os dias a circunstância ao nosso redor é diferente. Então nós precisamos ter uma fé, não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural para que a gente possa estar preparado para vencer as dificuldades que porventura vem amanhã. Que nenhum de nós que estamos aqui sabemos o que vai acontecer amanhã. Aliás, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, nós não sabemos. Hoje, para os católicos apostólicos romanos, é um dia triste. Por quê? Porque morreu o Papa Francisco lá. E os católicos romanos, apostólicos romanos, eles não sabiam que o Papa ia morrer, sabia? Ninguém sabia. Tanto é que, como o Antônio falou, né? Ele fez ontem a missa da Páscoa lá. Então ninguém sabia que ele morreu, mas ele morreu. Então assim, nós não sabemos a dificuldade que vem sobre nós todos os dias. Por isso que a gente tem que preparar como? A nossa fé. E como nós preparamos a nossa fé? Ouvindo o quê? O louvor? Não, a palavra. Que ela pode ter 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, ou um pouco mais. Mas é a palavra que é importante. Tá bem? E eu quero ler para nós aqui, para a gente meditar, os Salmos 91, para que você possa entender. Muitas vezes, as pessoas elas deixam os Salmos 91 lá em casa, aberto em cima da prateleira, em cima da cama, da cabeceira da cama, porque muitos acham que esse Salmos 91 aqui é um Salmos protetor, é um Salmos da nossa segurança. Então, o que as pessoas fazem? Deixa aberta lá, em cima da cabeceira da cama, em cima da prateleira, para que a Bíblia aberta ela possa proteger o ambiente, só que não protege o ambiente. Não adianta deixar a Bíblia aberta pensando que vai proteger o ambiente, porque não vai. O que vai proteger o ambiente é a presença de Deus. E a presença de Deus, ela não vem assim, do nada. Ela vem através de uma busca, através de uma fé, ela vem através de algo que nós possamos oferecer para Deus. E hoje, o que nós podemos e possamos oferecer para Deus é a nossa obediência a Ele. Então diz assim, a segurança daquele que se refugia em Deus. Quando fala a segurança daquele que se refugia em Deus, pode ser eu, pode ser você, pode ser aquele que está em casa, pode ser qualquer pessoa. Daquele que se refugia em Deus, é da pessoa que busca, que tem problema, ele enfrenta um problema de cabeça erguida com a presença de Deus. Hoje, irmãos, o que a gente mais vê hoje, em todo sentido da nossa vida, são pessoas que correm dos problemas. São pessoas que fogem dos problemas. E quanto mais nós fogemos dos problemas,
mais problemas a gente vai ter. Porque enquanto você não resolver o problema, esse problema fica mal resolvido. E aí, de repente, ele pode voltar novamente. E quando ele volta novamente, o que acontece? Já acumula, já tem outro. É a mesma coisa. Essa mesa aqui que nós estamos sentados aqui. Todos os dias a gente almoça aqui, a gente janta aqui, tomamos café aqui. E se não passar o plano, que é aqui o Zé Borges ou o Sr. Devaldo faz isso todos os dias, ou os outros também, vai acumulando sujeira aqui, vai ficar imundo isso aqui. Só que assim, todos os dias, quando termina de tomar café ou de almoçar, os dois passam um pano aqui na mesinha e fica limpa para outra vez. Assim também somos nós. Se nós não resolvemos os nossos problemas, se a gente não resolver as circunstâncias que vêm sobre nós e fugir deles, vai acumulando. Até chegar um momento que nós não temos mais o que fazer para resolver aquilo lá. Tem que usar Solupan. Já ouviu falar de Solupan? Tem que usar varete para poder resolver o problema. Então assim, a gente não pode fugir do problema em hipótese alguma. Só que existem pessoas que ao invés de eles se refugiarem em Deus, de correr para Deus, para que Deus ajude-o a resolver o problema, sabe o que ele faz? Busca outras coisas. Ele se refugia em outras situações, em outras circunstâncias. Aí sabe o que ele faz? Ele, em vez de resolver o problema buscando a Deus, ele chuta o cachorro, pisa no rabo do gato, dá um safanão no papagaio. Só que aí, ao invés de resolver um problema, traz outro problema. Só que se refugiar em Deus não é você ser crente. Ah, agora eu estou com uma Bíblia debaixo do braço, agora eu sou crente, agora eu vou para o céu. Não, não é isso que resolve. Quantos problemas você já fugiu na sua vida? Qual foi o último problema que você fugiu? Você não resolveu? Deu linha na vida, como diz o outro aí, molecada. Né? Quantas vezes nós fugimos de situações que, assim, ó, tem um louvor antigo que canta assim, ó. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e levo para perto de ti. Então, toda vez que nós somos provados numa situação, num problema, numa dificuldade, Deus dá a chance para nós nos aproximar dele, para que a gente cresça cada vez mais, para que a gente fique fortalecido. Porque quando você passar por uma situação idêntica, você fala, opa, já passei por isso? E eu venci. Entendeu? Então toda vez que a nossa fé é aprovada, Deus, Ele nos dá a chance de crescer um pouco mais. Só que quando a nossa fé ela é aprovada, o que mais faz? Chuta o cachorro. Pisa o rabo do gato. Dá um safanão, um papagaio de gato. Deu um papagaio de lá. Nossa! Entendeu? Então esse é o nosso problema hoje. A gente não consegue resolver os problemas, a gente corre dos problemas, a gente foge dos problemas igual o Satanás corre da cruz, corre da Bíblia. Da Bíblia, ele sabe a Bíblia, melhor que nós. Por isso que a gente enfrenta dificuldades. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que você tem passado, que você tem enfrentado. Mas isso se resume-se em uma situação só: correr para Deus. Correr para a presença dele. Sabe, dizer para Deus, eu estou passando, estou na roça, estou no salto. Estou no problema aí, me ajuda aí. Porque se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que fazer. Não vai adiantar nós correr para o barco, não vai adiantar nós correr para a esquina, não vai adiantar a gente correr para qualquer outro lugar, a não ser para a presença de Deus, porque somente Deus, Ele pode nos ajudar em qualquer circunstância que nós passarmos. Por isso que lá em Isaías, deixa eu ver aqui o que está Isaías, aqui. Isaías 43, olha o que diz a Bíblia, gente. Olha, Deus era interessante, cada vez
mais a gente fica apaixonado por ela. Diz assim, ó: só Deus resgata Israel. Traduzindo, só Deus resgata nós. Porque Jesus, ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas ele deu o poder de filho àqueles que receberam como filho, como pai. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então, presta atenção aqui, que é um detalhe muito importante para você aprender, para você colocar no seu coração aí. Ele está falando da mesma pessoa, mas de duas circunstâncias da mesma pessoa. Está falando antes, está falando depois. Está falando na pessoa no tratamento e na pessoa tratada já. Então diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temos. Então, Jacó, ele é o mesmo Israel. Ele não está falando de duas pessoas, está falando da mesma pessoa. Então pode ser eu, nós, você, a gente, no começo de tudo da nossa vida, e depois que a gente já ouviu falar, que a gente já conhece de Deus, que a gente já ouviu, porque todos nós estamos aqui, independentemente da idade, nós já ouvimos falar de Deus. Que Deus é bom, que Ele opera sinais e maravilhas ao nosso favor, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele opera para a gente. Então olha aqui, Jacó, Israel, não temos. Diz assim: porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Deixa eu falar um negócio para você que é muito importante você também saber. Às vezes eu por exemplo, chamo Paulo, né? Eu não podia ter colocado outro nome, eu ia postar se ela colocasse Paulo Ricardo, mas não colocou, porque o sobrenome dela é Ricardo. Eu podia ter colocado Paulo Ricardo da Silva, eu ia postar, né? Eu já era fã do Paulo do RPM. Então aqui, então quando ela colocou o meu nome de Paulo lá atrás, há 30 anos atrás, verdade, 30 anos. Ricardo Silva, gasgou? Ah, entendi. Aí, quando minha mãe colocou meu nome de Paulo, há 30 e poucos anos atrás, 30 anos, 6 anos que eu tentei também, já foi uma coisa de Deus na minha vida. Ela não colocou meu nome aleatoriamente, porque quando Deus disse assim: eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Qual que é o meu nome? Paulo. Então Deus vai me chamar pelo meu nome, não vai chamar assim: ah, Rebota, esqueci o nome dele. Ou como é que será o nome dele? Então o nome que sua mãe deu para você é o nome que Deus vai te chamar. Não foi uma coisa aleatória. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. O que falta a gente definir, nesse sentido que eu estou falando aqui, é a gente reconhecer que nós somos dele. E ele não nos chama, presta atenção que ele falou isso, ele não nos chama como escravos, ele nos chama como amigos. Ele não chama a gente como escravo, ele não quer que você sofra, ele não quer que você padeça, ele quer que você seja amigo dele. Quando ele chama, eu tenho que resolver. Opa, estou aqui. Que nem ele chamou Samuel. Olha aqui. Tu és meu. Aí ele diz assim, ó, são várias circunstâncias na nossa vida que Isaías, ele vai citar aqui. Primeiro ele fala assim, ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. Alguém sabe nadar aqui? Não sei. Está chovendo, irmão. Está chovendo, irmão? Então, quando passares pelas águas, as águas são circunstâncias que a gente passa na vida. Todos nós que estamos aqui já passamos algumas circunstâncias na nossa vida. As histórias aqui são diferentes. Todas as histórias que estão aqui são diferentes. Então diz assim, quando você passares pelas circunstâncias que não é uma circunstância talvez
para mim não seja difícil, mas que para você foi árdua, foi pesado, quando você passar por qualquer circunstância na sua vida, eu estarei contigo. Mas qual é o detalhe que vai fazer Deus passar pelas águas, que é as circunstâncias? Não é uma situação, mas é uma circunstância que a gente passa, que vai fazer eu entender que Ele está comigo. Tu és meu. Tu és meu. Tu não és meu escravo, tu és meu amigo. E com um amigo, né, eu não sei se você tem, eu tinha um amigo que a gente ia para a escola junto, chamava Mário, chama Mário, está vivo até hoje, chama Mário. A gente era amigo de verdade. Nós temos um amigo de verdade. E eu com o Mário, a gente brincava, brigava até às vezes. Sabe, a gente era um amigo de verdade até hoje. Ele está por aí, mora aqui no lado por aí. Então, amigo, o que você faz com um amigo? Amigo, você confia, amigo, você fala dos seus problemas, porque você sabe que ele não vai falar para os outros. Quando você fala de uma situação para alguém, e esse alguém comenta para os outros, ele não é seu amigo, ele quer ver o seu mal. Um amigo de verdade, quando você fala uma situação para ele, ele vai dizer que vou te ajudar. Mas quando eu falo de ajudar, não é ajudar com dinheiro, não é ajudar com outra coisa, é ajudar te dando um conselho, te dando uma orientação. Então, um amigo de verdade é isso. E Deus quer que você seja amigo dele. Tu és meu. E aí Deus pega então e te orienta naquilo que você tem que fazer. Deus, através do Espírito Santo, Ele mostra o que você tem que fazer. Irmãos, quando nós estamos com Deus, quando nós temos a realidade que eu sou dele e que ele é meu, Deus, Ele mostra para a gente tudo as circunstâncias que a gente vai passar na vida. A Bíblia diz que Ele não deixa ninguém passar por qualquer situação sem revelar antes. Sabia? Ele não deixa nós passar por qualquer situação da nossa vida sem antes mostrar para a gente, sem antes revelar. E eu vou te falar um negócio muito importante. Eu acredito até que Deus revelou ou usou alguém para te falar. Se você não tomar cuidado, se você não prestar atenção, você poderia estar numa situação complicada, como talvez você esteja hoje. Deus pode ter usado sua mãe, sua avó, sua tia, alguém que você conhecia, para falar: toma cuidado, onde você está andando, com quem está andando, aonde você vai, porque está chegando agora à tarde. Você talvez não se importou com isso, mas talvez já era Deus te dando um alerta do que poderia acontecer com a sua vida. Irmãos, me perdoe, me desculpe por eu falar comigo. Me perdoe, me desculpa, mas você não está tendo vida. Que vida você está tendo? Fala para mim. Que vida você está tendo? Vivendo, talvez, eu não sei quanto tempo, mas instituição. Essa é a vida que você programou, não é possível. Mas por quê? Porque lá atrás, Deus Ele te deu uma orientação do que poderia vir pela frente, usando a sua mãe. Ah, essa mulher está ficando chata, quer mandar na minha vida. Já sou de maior, hein? Ninguém mais em mim não. Olha o problema. Talvez lá atrás, um dia quando você quis sair, talvez, eu estou falando só um exemplo, um cachorrinho, nós tínhamos um cachorrinho, era preto e branco, ali para o Bicite, o cachorrinho chamava Pinho. Pinho chamava o cachorrinho. Era o tamanho do Chico que nós tínhamos aqui na clínica, que morreu, atropelado, Chico. O Chico, um dia os caras fugiu, levou o Chico embora, não foi buscar só o Chico, deixou os caras lá. E o Pingo, toda vez que meu pai ia no bar para tomar um rabo de galo, um cinzano, um vermute, ou sei lá o que, aí que meu pai ia no bar, quando meu pai tomava uma, o Pingo ficava olhando para ele. Quando ele tomava a segunda, o Pingo já chegava mais perto. Estou falando sério, não estou brincando não. E quando ele tomava a terceira dose, o Pingo já começava a puxar ele pela barra da calça. O Pingo começava a puxar assim, ó.
Ela não deixa, né? Então vamos embora, já tomou a terceira, já. Eu não sei se talvez alguém aqui já passou por isso, de, sabe, porque assim, ó, toda vez que a gente vai fazer uma besteira, Deus usa alguma forma para nos impedir. Ele só não vai falar assim, ô, não vai não, hein, vai dar problema. Mas é a criança que chora, é uma situação que você tem que resolver, você fica pensando, vou no cinzano, vou resolver o problema. Vou no rabo de galo, vou resolver o problema. Aí você fala, não, vamos no cinzano, vamos no rabo de galo, depois eu resolvo isso aí. Talvez é isso. Muitas vezes nós tentamos sair da nossa casa, antes da gente fazer alguma coisa, o pneu do carro furou, da bicicleta no chão, e você, puta desgrama, vamos lá, puxa vida, né? Aí furou o pneu. Era para você não ter ido. Aí você foi lá, arrumou o pneu rapidão e foi. Deus ele não vai descer aqui e vai ficar te cercando assim, ó, não vai não, hein? Não vai, ele não vai fazer isso. Mas ele vai trazer circunstâncias para que você não enfrente problemas depois. Só que mesmo Deus trazendo circunstâncias, chutou o cachorro, pisou no rabo do gato. Então, aqui, só vai perceber isso quando nós somos dele. Quando nós somos amigos dele. Ele traz para a gente, ele revela para a gente através de pessoas, através de circunstâncias, ele mostra para a gente que não é para a gente fazer aquilo. Mas mesmo assim, desobedecendo, nós foi. E olha o problema. Que vida você está tendo? Que vida você está tendo? Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Eu quero que vocês participem também. A espiritual que a gente participa? Tá bom? Tá bom? Pastor, eu tenho uma pergunta. Faz uma pergunta. E se você olhar para a Bíblia, tem como ela proteger o lugar? A Bíblia não, só Deus. Isso aqui não protege nada. Só a palavra está aqui. Que vida nós estamos levando, irmãos? Salmos 91 é mesmo um salmo de proteção? Mas não protege nada se nós não estivermos vivendo o que está falando aqui. Aquele que Você sabe que dia que é hoje? Hoje é dia de Tiradentes. Isso é feriado. E quem foi Tiradentes? Um mártir. Tiradentes morreu por uma causa. Né? Lá atrás, 1900 e pouco, acho que era. Confidência Mineira, lá pelo lado. Entendeu? Um cara que marcou o nosso país. Você só é feriado aqui por causa dele. Ele não passou em branco. Eu sei que o nome dele, o primeiro nome era, acho que era José. O resto eu não sei não. Então olha aqui. É isso que Deus quer que você entenda. Que nós não podemos passar por essa vida em branco, sem marcar, sem fazer alguma coisa. E Deus, todos os dias, quando a gente acorda pela manhã, Ele nos dá a chance, a oportunidade de a gente acertar o que a gente errou ontem. E o que a gente errou ontem, as nossas atitudes, as nossas decisões que a gente tomou errado, o passo que a gente deu além da conta. Ele queria mostrar para nós que nós não quis ouvir. Foi que nem a nossa mãe. Não vai não. Assim, não vai não. Uma vez eu queria uma discoteca que chamava Filarmônica, aqui no quadro. Eu queria ir lá. Tinha 13 para 14 anos. Fui para lá já sei. Queria ir lá. Aí eu falei, ô mãe, deixa eu ir lá na fila. Na fila. Minha mãe falou, não, você tem 13 para 14 anos, já vou entrar na fila. Fila era, a Filarmônica, você sentava lá. Ia lá também? Era para discoteca, você dançar. Tem para discoteca. Hoje não tem mais isso, mas primeiro Hoje tem um encontro mais velho. hoje tem. Tem. Mudou. Aí minha mãe falou assim, eu falei, mãe, mas todo mundo vai. Sabe o que minha mãe falou? Você não é todo mundo. Você não vai não. Então, se eu peguei a máquina aí. Um dia, eu falei para ela, mãe, deixa eu ir lá na fila. Minha mãe falou assim, não, mãe. Aí eu saí escondido e fui. Que legal.
Cheguei lá, só no passinho, ó, só no passinho aqui, ó. Uhul! Era o Michael Jackson da época, era eu. Arrastava a multidão lá dançando, na fila, no passinho. Eu, de repente, saiu uma briga lá, cara, bem do meu lado, assim, ó, quase que eu tomei um supapo. Eu falei, o quê? Se tivesse ouvido a minha, se tivesse tomado um pau, ou se tivesse alguém quebrado uma cadeira na minha cabeça lá, como é que eu cheguei em casa? Era o formigueiro, era lotado, era cheio de gente. Naquela época que era um bairro contra o outro, naquela época era um bairro contra o outro. Tinha um bairro que não dava para o outro. Se você fosse lá, se você fosse no bairro tal e fosse no outro lugar lá, você tomava uma pisa lá. E saiu a briga do meu lado, perto de mim. Se eu tomo um pau lá e se machuca aí, como é que eu chegar em casa? É. Você já saiu da sua casa quando você era criança pequena em Barbacena? Sem falar para os outros onde você estava e aconteceu um problema lá, você teve que chegar com o problema? Que desculpa você deu? Você lembra disso? Tem uns caras aqui que já passou por isso, hein? Ei, TH, já passou por isso? Lembra do Panqueca também? Panqueca? Eu ia muito no Panqueca. Panqueca também. Pegaram o cara por lá assim, foram arrastando de costas, as costas dele só sangue no asfalto, assim, ó. Então. Os caras arrastando. E se ninguém soubesse que esse cara estava lá, uma família dele, como é que ele ia chegar em casa? Aquele dia eu saí correndo, montei no ônibus. O Livão também foi no Panqueca, eu só sei dessa história, Livão. É isso, mas lembra do Panqueca? Você foi no Panqueca, Livão? Lembra? Entendeu? Agora, já pensou você sair de casa sem as pessoas saberem onde você está e de repente dar um problema? Só porque você queria ir dar uma escapadinha? Então Deus ele vai usar uma forma, um meio, uma circunstância para dizer para você, não vai, cara, não vai ser bom, vai não, vai dar problema. Mesmo assim, a gente foi, olha o problema que deu. Então aqui. E quando pelos rios, ó, já é diferente. Água, rio. Rio não é água? É, mas água pode vir daqui, de cima, né? Como outra circunstância. E rio você já tem que atravessar. Já teve que atravessar algum rio alguma vez na sua vida? Nadando? Se dá cãibra. Quando passares pelas águas ali contigo, e quando pelos rios, você não vai se afogar, Deus está falando. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter ele como meu amigo. Depois, ó, outra circunstância. Quando passares pelo fogo, já é prova ardente. Já é uma prova que não tem solução. Já é um problema mais árduo que a gente enfrenta. Ó, nenhuma chama, não te queima nada, nem a chama haverá em ti. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Salmos 91 fala sobre isso. Deus quer que você seja amigo dele. Deus quer que você tenha ele como seu amigo, que você possa entender que essa amizade que ele quer que você tenha, que é o relacionamento, sabe? Relacionamento. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. Relacionamento. Só que quando a gente vai ter um relacionamento com uma pessoa, o que a gente faz primeiro? Quando a gente vai ter um relacionamento com uma pessoa, se apresenta, se conhece, se apresenta, se conhece. Nenhuma pessoa vai ter um relacionamento com você sem saber quem você é. Nem comigo. Nem eu vou ter um relacionamento com a pessoa sem saber quem é. E se nós escolhemos uma pessoa errada, vai dar problema de novo? De novo. Então, mais um grau na cabeça, mais um problema. Então, quando fala-se de relacionamento, você tem que saber quem que é, onde mora. Se não tem outro relacionamento, porque hoje em dia, né? Pessoa, ela não fala se tem outro relacionamento ou não, aí você vai entrar num outro de novo danado, porque a pessoa você não conhece, você vai lá, aí está problema de novo. Então,
Relacionamento faz com que nós conheçamos a pessoa, que a gente saiba os gostos da pessoa, sabemos o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. É frequentemente, frequentar, estar junto. É saber o que a pessoa gosta, a pessoa não gosta. Deus quer ter isso com a gente, um relacionamento. Só que assim, até mesmo os dias que nem chegaram na nossa vida, Deus já sabe sobre o nosso respeito. Só que nós não sabemos a respeito dele. A vida eterna é conhecer Deus como o único Deus verdadeiro, gente. Não é outra coisa, não. E é através desse relacionamento que Deus quer ter com nós, é que vai fazer que a gente possa conhecê-lo cada vez mais. E saber, pô, papel, isso aqui não vai agradar a Deus. Isso aqui não vai agradar a Deus. Se eu chutar o cachorro, pisar no rabo do gato, não vai agradar a Deus. Então eu não vou desagradar meu amigo, que me ama, que gosta de mim, que me dá livramento. Então eu vou ter um respeito para com Deus. Porque eu vou entender que, olha, pode estar, vou falar nomes aqui, Murilo não pode ver, Rogério não pode estar vendo, Thaís não pode estar vendo, eu não posso estar vendo, a enfermeira não pode estar vendo, o Vitor com a Laura não pode estar enxergando, vendo, o Arilson, mais o Fábio Veronese, não pode estar vendo, mas Deus está vendo. Você vai entender isso, que os humanos, as pessoas não vão estar vendo, mas Deus, os olhos de Deus estão sobre todos nós, independente de quem é nós. Então, se eu fizer alguma coisa que vai entristecer Ele, Não faz. não faz. O Arilson não vai estar aqui 24 horas, o Rogério vai estar aqui, Thaís não vai estar aqui, ninguém vai estar aqui 24 horas, eu não vou estar aqui 24 horas. Mas os olhos de Deus estão. E Ele entende até o que você pensa, irmão. Ele entende até o que você pensa. Até o seu pensamento Ele sabe. Chamei-te pelo teu nome. Conhece meu? Desse jeito eu não quero ser dele, não. A Bíblia diz que Ele faz com que o sol nasça sobre os bons e sobre os maus. O sol nasce para todo mundo. Já pensou se o sol nascer só para os bons? É? Ou se chovesse só para os bons? Talvez a gente se julga, né? Não, eu não sou tão bom assim, não sou tão. Mas, irmãos, você vai que você tem algo que Deus gosta muito, Deus tem alegria em poder te salvar, que é a sua alma, cara. Seu coração é bom. Sabe, eu falo isso para todos nós que estamos aqui. O seu coração é bom. Talvez você dê uma desvirtuada, mas o seu coração é bom. E é isso que Ele quer que você entenda. Tu és meu, eu te remi, chamei você pelo teu nome. Quando você passar por qualquer problema, eu vou estar com você. Quando você passar por qualquer circunstância, eu vou estar com você. É isso que você quer, isso você precisa entender. Quer dizer, não precisa você correr para outra circunstância, corre para Deus, a segurança daquele que se refugia em Deus. Mas muitos de nós estamos na circunstância, real circunstância que a gente está, porque nós vamos correr para Deus, ou correr para resolver um problema com Deus, correndo para o outro lado. Eu me lembro um dia que eu estava indo para a rádio, aqui, eu estava na rádio 4 horas da manhã. Eu saí de casa 3h30, 3h20. Teve um dia que eu estava indo pela rua 6, cheguei na Avenida 10, Avenida 8, Avenida 10, Avenida 12, Avenida 10. Eu escutei alguém gritando: socorro, não me bate não, não me bate. Eu paro de bicicleta, não me bate não, não bate em mim não. E esses gritos vinham do espaço livre. E eu pensei comigo, estão batendo em alguém ali, né? Só que eu não era mato espera de ver o que estava acontecendo. Mas na mesma hora passou uma viatura ali.
E eu parei a viatura e falei, olha, tem alguém está construindo alguma coisa por ali, assim, ó. O cara falou, não, onde? Eu falei, ali no espaço livre. Então, assim, eu estava entre a Avenida 10 e 12, a Avenida 10, você podia entrar na Avenida Rio Parque, você assim entrar na Avenida Rio Parque, ou você vai a reta. Sabe o que os caras da viatura fez? Foi embora. Nem foi lá. Porque você está indo aqui a você, Avenida 10 você volta e vai lá na Avenida 12. Os caras foram embora. Muitas vezes a gente também é assim. Em vez da gente resolver o problema, a gente foge do problema. Os caras vão tempo danado, 3h30 da manhã. Não sabe o que está acontecendo? Eu estou falando que talvez as autoridades pensaram dessa forma. E foram embora. Às vezes a gente também passa por isso. Em vez da gente ir caminhando certo para resolver o problema, você desvia a rota e vai lá no bar do Tião Galinha. Tião Galinha não, como chama lá? Tião Lozano. Lozano não é do pai dele não, o bar. O pai dele chama Tião Lozano, o pai do Lozano. Porque meu pai tinha um bar lá em Grande. Eu nem sabia. É verdade, Paulo? Então muitas vezes a gente deixa de correr para Deus para resolver o problema. Mas eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha que correr para Deus nessa época. Mas agora você sabe. E agora você está consciente. Você sabe que agora você pode contar com Ele e contar para Ele qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Existe uma canção lá que fala: conte para Ele os seus problemas. Amém, gente? Amém. Seja qual for. Olha, eu estou doente. Começar agora assim, eu estou doente. Mas a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Só que você fala, mas olha, eu carrego uma coisa comigo, desde quando eu era criança pequena, sabe? Aconteceu isso, sabe? Aconteceu isso, eu estou tão decepcionado, estou decepcionado com fulano, decepcionado com Bertano, eu já passei por isso, e já fui enganado por pessoas, aí é a sua alma que está doente. Mas a minha Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores. Quando fala de dores, não é a consequência da enfermidade. As nossas dores são as doenças da alma, são as mágoas, são as decepções, as situações que a gente já passou. Ele já levou sobre Ele. Quer dizer que isso que você está passando aí, que não deixa você evoluir, que é a falta de perdão, sabe? Que não deixa você evoluir, Ele já levou. Você está com isso porque você gosta de sofrer, desculpa. Ah, mas não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples. Não estou falando que vai ser mamão com açúcar. Estou falando que você está perdendo tempo. Você podia aproveitar esse tempo com outra coisa. É aquilo que a gente fala, economiza numa situação aqui, para que a gente possa usufruir de outra coisa aqui. Entendeu? Quando você fala assim, poxa vida, eu estou com essa mágoa aqui, faz 300 anos que eu estou com essa mágoa no meu coração. Eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Quando você fala eu não consigo, você não consegue mesmo. Só que você tem que entender que Ele já levou sobre si isso. E você não pode morrer com isso. Com as mágoas, com as decepções. Quantas vezes as pessoas se decepcionaram? Quantas vezes você teve decepção na sua vida? Isso com um amigo, né? Você pensava que era seu amigo, só é assim, ó. Tem que ser em ambas as partes, né? Vai e volta. Mas assim, se foi só da sua parte, você pensava que o cara era seu amigo, o cara passou uma rasteira no você decepcionou com o cara, e você carrega isso aí até hoje na sua vida. Ou uma pessoa também, quantas vezes a gente coloca uma confiança em uma pessoa, e a pessoa não é aquilo que a gente pensa, e você só vai conhecer uma pessoa quando você sai dela. Mas talvez você está carregando isso faz tempo. Alguns dizem assim que a nossa vida é como se fosse uma gangorra. Já foi em gangorra? Já foi? Foi não?
Uma roda está aqui em cima, gangorra é assim, ó. Uma roda gigante. Não roda gigante, gangorra. É bonito. Pau assim, aqui tem um banquinho, aqui tem outro banquinho, então assim, ó. Ah, aquele de dois? É. Tô ligado, já foi lá. Já foi? Gangorra isso aí. Uma hora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está aqui embaixo. Agora a gente está aqui em cima, outra hora a gente está aqui embaixo. Isso é gangorra. E a nossa vida, gente, presta atenção, ela é feita de ciclos. Tem um tempo na sua vida que você vai estar bem. Tem um tempo na nossa vida que nós não vamos estar tão bem. E aí a gente tem que aprender a lidar com a situação. Quando a gente está bem, aprender a lidar com a situação. Quando a gente não estiver muito bem, aprender a lidar com a situação também. E quando estiver ruim, aprender a lidar com a situação também. São ciclos. Só que talvez nós passamos pelo ciclo bom, nem nos importamos com pensar assim, puxa vida, hoje está bom. Fiz tanto que isso continuasse com o resto da minha vida, mas amanhã talvez não vai estar tão bom. Talvez é uma hora depois. Talvez uma hora depois, pode ser minutos depois. Aí veio o tempo ruim. Você sabe que quando José ele foi feito rei do Egito, você sabe o que ele fazia? A primeira coisa que ele fez foi comprar. Ele comprou todo mundo. A Bíblia diz que ele fez um monte de negócio para guardar alimento lá, como chama? Não sei se chama agora. Sabe que ele foi estocando tudo. Quando a situação está boa, é que nem formiga, né? Sabe o que a formiga faz? A formiga pega, ela estoca a alimentação para quando chegar o inverno, não precisa sair. Formiguinha que você pisa em cima aí. Você matou a formiga, né, Bob? Olha lá. Matou a formiga. A formiga faz isso, ela estoca alimento, porque quando está no tempo do inverno, no verão, ela estoca, porque quando chegar o inverno, ela não vai precisar sair. É bem para passar o tempo. Passar o tempo do inverno. Pode ir. Daí ensinou no prezinho, pastor. Ensina no prezinho. Olha lá, no prezinho ensina isso. Passaram até filme da formiga. Ó, passaram até filme da formiga. Então é isso que José fez, ele estocou, ele falou assim, ó, vai vir 7 anos de vacas boas, de vacas gordas, mas depois vai vir 7 anos de vacas magras. Então ele estocou o negócio, ele se preparou. Quando chegou o tempo das vacas magras, todo mundo não tinha, só ele tinha. Só o Zé que tinha. Ó, inteligência. Assim deve ser a gente. Ciclo bom, vamos estocar. Ciclo mais ou menos, opa, o que eu posso fazer para melhorar? Ciclo ruim. Opa, se eu estoquei aqui, eu vou passar pelo tempo ruim, de boa. Passar nada, abraçado. É isso. Tá vendo? Só que a gente tem que ter ele como nosso amigo. Ele quer que você seja amigo dele. Quer que você tenha um relacionamento com ele. Fale com ele, passa lá. E aí eu, tudo bem, quero perguntar o que nós vamos fazer hoje. Fala com ele sim. Precisa, ó Senhor, protetor da natureza, criador do universo. Esquece isso. Esquece isso. Seja simples. Deus, e aí? Beleza? Vamos acordar. Dormiu bem? Deus fala, não dormi não, eu entro com você. Né? Você perguntar, Deus, você dormiu bem? Ele fala, não dormi não. E a Bíblia diz que ele não dorme, que ele não posteneja, que ele não cochila. Pensando em você. Pastor, vamos fazer uma excursão para Barbacena. É. Amém? Feche seus olhos, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar, para agradecer a Deus por mais um dia. A espiritualidade que a gente faz é isso. Né? Bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.